Bom, pessoal, espero que estejam todos bem aí. Vamos dar início ao nosso próximo tema aí no curso de Direito das Coisas. Nós vamos falar a partir de agora nos efeitos da posse. A posse, como já dissemos em aulas anteriores, distingue-se da mera detenção porque goza de proteção jurídica pelo ordenamento. Os efeitos, as consequências, o tipo de proteção assegurada ao possuidor são de 5 ordens, 5 espécies. São efeitos da posse: proteção possessória, que é o principal deles, direito à percepção dos frutos, a depender do tipo de posse exercida pelo possuidor, responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa, que também vai variar conforme o tipo de posse exercida pelo possuidor, indenização por benfeitorias e direito de retenção, que também vai variar conforme for a espécie de posse exercida, e por fim, a uso capião. Nas próximas aulas, nós vamos estudar mais a fundo esses 4 primeiros efeitos da posse citados por mim há pouco. Nós vamos deixar evidentemente o uso capião para ser estudado no momento oportuno, no segundo semestre, quando a gente falar das formas de aquisição da propriedade móvel e imóvel, né? Então, desses 5 efeitos que a posse gera em favor do possuidor, nós vamos examinar a partir de agora 4 deles. E vamos começar falando do principal, que é a proteção possessória. Nós já falamos em diversas aulas anteriores que a principal característica que distingue a posse da detenção é a possibilidade do seu titular invocar proteção direta do ordenamento jurídico, independentemente do tipo de posse que ele exercer. Até mesmo a posse injusta, a posse de má-fé, a depender do caso, merecerá proteção do ordenamento jurídico. Lógico que o caráter vai implicar numa maior ou menor proteção. Nunca vai se proteger o possuidor de má-fé de uma maneira mais eficaz, mais efetiva do que aquele que titulariza uma posse de boa-fé. O possuidor injusto, evidentemente, vai ter uma proteção muito menor do que o possuidor justo. Mas a gente vai vendo aí conforme o transcorrer das aulas. Bom, então vamos começar efetivamente a tratar do tema proteção possessória, que é o principal efeito gerado pela posse. A proteção possessória, no nosso ordenamento jurídico, pode se dar de 2 maneiras: através do exercício da autotutela e através do exercício da chamada heterotutela, que basicamente constitui o manejo das ações ou interditos possessórios. Bom, vocês sabem que a autotutela no nosso ordenamento, aliás, não apenas no nosso ordenamento, como nos ordenamentos jurídicos das nações de modo geral, é uma forma de composição, de resolução de litígios que é admitida apenas excepcionalmente, né? Quando o homem ainda não havia se desenvolvido o suficiente, quando ainda vivia na época das cavernas, a autotutela era o principal e único meio de solução de conflitos de interesse. Se 2 cidadãos, se 2 indivíduos estavam brigando por determinado bem, o bem acabava ficando com aquele que, com a sua própria força, acabava prevalecendo sobre o outro. Eles brigavam,
fisicamente inclusive, e aquele que saísse vencedor acabava ficando com o bem disputado. Vejam, a autotutela é uma forma muito primitiva de solução de conflitos de interesse. Né? Significa você fazer valer o seu direito pela própria força. Com o desenvolvimento do Estado, da própria civilização, o emprego da autotutela como modo de solução de conflitos, com o passar dos séculos, foi cada vez mais sendo deixado de lado. O Estado assumiu a atividade jurisdicional. Aliás, a atividade jurisdicional é uma função, um poder e uma atividade do Estado ao mesmo tempo. O Estado tomou para si, avocou para si a solução dos conflitos entre os seus cidadãos. Né? Isso visando preservar o quanto possível a harmonia, a paz social. Evitar esses conflitos físicos entre os seus indivíduos. Ainda assim, nos dias de hoje, admite-se, em situações excepcionalíssimas, que o sujeito se valha da própria força para tutelar o direito que entende possuir. Nós temos exemplos de autotutela muito vivos aí no direito penal. O exercício da legítima defesa no direito penal é, sem dúvida, uma espécie de autotutela. Né? O cidadão que se vê em meio a uma agressão injusta, que o coloca em risco, se vale da própria força para repelir essa injusta agressão. O emprego da autotutela, nesse caso, o exercício, o fazer valer o seu próprio direito através do emprego da força, é uma forma de excluir a ilicitude de um ato aparentemente criminoso, que se enquadra em alguma figura penal. Então, se eu mato alguém para defender a minha própria vida, o ordenamento não irá me punir. Eu não sofrerei qualquer espécie de sanção, porque nesse caso específico, diante daquela situação muito peculiar, que evidentemente é muito bem definida pela lei, se eu praticar um homicídio, eu estou livre de qualquer punição. O fato sequer chega a ser ilícito. Bom, vocês podem ter noção da importância que o legislador dá à posse quando percebem que, para a defesa da posse, ele admite o emprego da autotutela. A autotutela, que atualmente é tão circunscrita a casos específicos do nosso ordenamento, é assegurada ao possuidor que tem o seu direito violado. Olha a relevância que o Instituto da Posse tem no nosso ordenamento. Permite-se que, diante de uma lesão à posse de alguém, a vítima se valha de uma forma primitiva de solução de conflitos que hoje é veementemente rechaçada pela maior parte dos juristas em relação a outras situações, e que no caso específico da posse acaba sendo admitida. Então, nós veremos, a partir de agora, que em situações excepcionais, admite-se ao possuidor o emprego da autotutela para fazer cessar a lesão na sua posse. Ao lado da autotutela, nós temos aquilo que a doutrina denomina de heterotutela, que são as ações possessórias. Né? Por que heterotutela? Porque o possuidor vítima da lesão
vai invocar a autoridade de alguém estranho ao conflito, no caso o Estado, para que o Estado, por meio da prestação jurisdicional, lhe garanta a preservação da sua posse. Então, são essas duas formas de proteção possessória que o ordenamento assegura ao possuidor vítima de lesão. Autotutela, reservada para situações excepcionais, e heterotutela, que equivale ao manejo das ações possessórias, que também são chamadas pela doutrina de interditos possessórios. Quando vocês lerem a expressão interditos possessórios, equivale a ações possessórias. Muito bem, no próximo vídeo a gente vai falar mais especificamente sobre a autotutela.